Olá, alunos e alunas do primeiro ano do curso de Pedagogia AIDE Prudentópolis. Aqui é a professora Kelly Sakata e hoje, na disciplina, de História da Educação, nós vamos conversar a respeito do Estado Novo. Então, antes de iniciarmos essa aula, vocês perceberam que eu estou gravando pelo Google Meet, porque eu tive um probleminha lá com o meu programa para gravar a aula, né? Então, resolvi gravar aqui pelo Google Meet. Antes de iniciar a aula, eu queria mostrar para vocês aquele quadro da atividade avaliativa do segundo semestre. Então, lá naquele quadro, vocês podem perceber que ele vai estar repetindo as informações do primeiro semestre. Então, assim, professora, eu vou ter que fazer tudo de novo? Não, não precisa fazer tudo de novo. A ideia é que vocês peguem, aproveitem o que vocês já fizeram, pode copiar e colar aqui, e observem aqui em cima, em cada tópico, qual é a data que vocês têm que colocar algum acontecimento sobre a educação. Então, por exemplo, educação no período dos jesuítas, vai de 1549 até 1759. Então, você vai colocar aqui nessa coluna à esquerda o período ou a data, e na coluna da direita o que aconteceu. Mas tem que preencher todos os quadradinhos? Precisa preencher todas essas linhas. Se faltar informação, vocês podem fazer uma busca, podem dar uma olhada no material que eu deixei disponível, ou pode trazer algum conceito desse período. Então, mesma coisa, vocês vão perceber que mudou um pouquinho em relação ao título, não está bem igualzinho o outro que eu enviei para vocês no primeiro semestre. Por quê? Por exemplo, aqui eu incluí o período pombalino, não estava escrito assim, né? Então, na verdade, vai ser melhor para vocês identificarem as informações. Daí, mesma coisa, data do lado esquerdo e acontecimento do lado direito. A educação no período da Primeira República e da Segunda República, que nós vimos a semana passada. Aqui, hoje, a gente vai falar sobre a educação no período do Estado Novo, e tem aqui da República Nova, né? E depois, no período da ditadura, e já volta para o contemporâneo. Então, na verdade, a gente vai ver agora, na semana que vem, né, a República Nova, e na outra semana a gente já vai ver a questão da ditadura militar. Então, o que eu aconselho vocês estarem fazendo? Vocês podem estar se organizando e trazendo, já aproveitando as aulas, aproveitando os textos que eu estou enviando, e já irem se organizando para poder fazer essa atividade, porque ela vai ser entregue lá no dia, tem que dar uma olhadinha direito, mas se eu não me engano, no dia 3 de abril, é a data final para a entrega dessa atividade, e vocês têm todo esse período para estar se organizando. Caso tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que daí eu vou sanando a dúvida de vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre o Estado Novo, né? Deixa eu só aqui localizar a apresentação e compartilhar aqui na tela com vocês. Então, deixa eu ver aqui, para ela ficar um pouco maior, só um pouquinho. Deixa eu beber uma aguinha. Então, hoje, a gente vai ver a educação no período do Estado Novo. Eu não quis trazer os dois de uma vez para não ficar muita coisa para vocês, porque a gente vai ver antes os pioneiros da educação. Lembrando que os pioneiros da educação fazem parte do outro período, é de 1932, né, que apareceu. E hoje a gente vai falar de 1937 até 1945, que é o período do Estado Novo. Então, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem o manifesto, porque o manifesto é bem importante, por isso que a semana passada eu enviei para vocês 2 vídeos, e daí hoje eu separei essa aula para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, qual é o contexto que se desenvolve o Manifesto dos Pioneiros da Educação? Então, a origem do movimento do manifesto em prol de uma educação nova remonta à década de 1920. Então, esse pioneiro, ele começa lá em 1920,
com a reforma de Sampaio Dória, em 1920, que daí vocês podem colocar no quadro anterior, a Semana de Arte Moderna, a gente falou, a criação da Associação Brasileira de Educação em 24, então teve vários acontecimentos antes de chegar nesse manifesto dos pioneiros da educação. Então, teve a vitória da Revolução em 30, com o governo provisório de Getúlio Vargas, a reforma do ensino em todos os seus níveis, e em 31, a Associação Brasileira de Educação promoveu um congresso em Niterói. Então, são alguns acontecimentos aqui que vocês podem estar aproveitando lá no quadro, é só um contexto para o manifesto, e daí eu já vou entrar no manifesto de uma forma assim, para explicar o que é esse manifesto, né? Mas o que acontece, o que é esse manifesto? Então, o manifesto, ele foi lançado em 1932, é como se fosse um documento. Então, o manifesto é um documento que foi lançado em 1932 por um grupo de 26 educadores intelectuais. Eles propunham alguns princípios, sabe, algumas bases para a reforma do sistema educacional brasileiro. Lá naquele vídeo que eu enviei para vocês, ela vai estar falando que eles não criaram um sistema de ensino, não estava desestruturado. Na verdade, ele propunha uma estruturação, ele propunha ideias para criar esse Sistema Nacional de Ensino, né? E ele foi redigido, ele foi escrito por Fernando de Azevedo, ele foi assinado, entre outros, entre esse Fernando de Azevedo, pelo Anísio Teixeira, pelo Lourenço Filho, pelo Heitor Lira, pelo Carneiro Leão, pela Cecília Meirelles, e entre outros. Então, na verdade, foi um manifesto que tinha muitos educadores que estavam envolvidos nele para ele poder acontecer. Deixa eu voltar lá nos slides para mostrar para vocês, que eu estou aqui nos slides, né? Para mostrar para vocês aqui, né, que eu já falei que foi em 1932, não vou voltar. Aqui vou mostrar para vocês qual que era esse manifesto, né? Então, esse manifesto foi um escrito, tá vendo? Tinha a capa lá de 1932, na qual foi publicado o manifesto da Escola Nova. Então, ele foi uma publicação. Então, além daqueles nomes que eu falei para vocês, né, que se envolveram com o manifesto, tem o Lourenço Filho e o Anísio Teixeira, que eles dois foram os que mais trouxeram a questão do manifesto. Mas entrando ainda, né, sobre o manifesto, para vocês entenderem um pouquinho mais, igual eu estou falando que é uma questão muito importante, então, na verdade, o manifesto, ele é como se fosse um esboço, né? Eu não quis fazer muitos slides, eu vou explicando assim, porque daí vocês pegam aqueles slides de informação, é mais para vocês entenderem mesmo. Ah, professora, mas eu não vou colocar tudo isso no quadro, mas é porque o manifesto, como ele é importante, eu vou falar um pouquinho dele para vocês entenderem como, o que ele propunha, qual que era a proposta do manifesto. E o manifesto também sempre cai em concurso, é muito importante vocês saberem, né? Então, ele foi um esboço, né, de um programa educacional, um programa novo de educação, que previa um sistema completo de educação. Ele era destinado, né, a atender a necessidade de uma sociedade que ingressava numa era técnica de industrialização, porque depois vocês vão ver lá no Estado Novo mais para frente, que a gente ainda está antes, né, que a proposta de Getúlio, que a gente também vai falar mais para frente, era de modernização da sociedade brasileira. Então, essa proposta de educação do Estado, a proposta de educação do manifesto, ela vinha porque estava acontecendo muitas coisas ao redor do Brasil e eles queriam automatizar, queriam industrializar. Igual eu sempre falo para vocês, nunca a educação ela está separada do acontecimento que está rolando assim em volta dela. Então, esse sistema, ele deveria atender também a toda a população, e não apenas a uma minoria privilegiada igual era antes. Então, ele constituía um instrumento de libertação, não era só a ignorância e miséria que tinha anteriormente. Então, o sistema deveria ser assumido pelo Estado, com a cooperação de todas as instituições sociais. Então, ele compunha também, qual que era a proposta, né? Era o ensino gratuito, um ensino laico,
com a idade de pelo menos até 18 anos, que deveria ser custeado pelo Estado e a Federação e coordenado pelo Ministério da Educação, porque o Ministério da Educação ele tinha surgido no período anterior. Então, se vocês quiserem também colocar o Ministério da Educação foi antes do Estado Novo. Então, o que, que ele defendia também, né? Ele defendia a criação de fundos escolares, fundos especiais, que eram constituídos de uma percentagem sobre as rendas. Então, ele propunha essa questão que a gente tem hoje, que cada município, ele dá um tanto de renda, o Estado recolhe e redistribui para os municípios, como se tivesse assim, cada um consegue dar o tanto que consegue arrecadar, depois ele pega, calcula dividido de cada um e redistribui. Isso ajuda município e lugares que têm pouca renda, digamos assim. Então, os estados e municípios. Então, ele sugeriria que fosse criado no país universidades encarregadas de fazer e transmitir a ciência, e finalmente ele reivindicava mais a reconstrução, e é isso que o vídeo vai tratar com vocês da semana passada, né? De um sistema educacional em bases que pudessem contribuir para a interpretação das classes sociais e a formação de uma sociedade humana, mais justa, desde o jardim da infância até a universidade. Então, vocês vejam que é uma proposta progressista, né? Por isso que é importante. Até hoje, muitos autores, como Saviani, que eu tinha colocado para vocês, que é um autor que vocês leram no contexto da educação atual, bem um dos primeiros textos, todo mundo fala dos pioneiros da educação, da escola nova, porque foi o único momento onde eles sistematizaram como que devia ser a educação. Lembram lá que lá no período jesuíta, eles já tinham uma forma de fazer educação. Lembra que eu falei que tinha um ponto positivo e negativo lá no período jesuítas? Aqui, nesse momento, ele traz essa questão de organização da educação. Então, a divulgação desse manifesto, ela teve uma grande repercussão. Por quê? Porque era um momento que muitos intelectuais se juntaram para poder desenvolver essa carta, esse manifesto, esse tratado, digamos assim, né? Sobretudo porque ele significou uma cisão entre os educadores que vinham participando do movimento da educação nova, de uma renovação da educação, né? Contra os defensores do ensino leigo, ligados ao manifesto. Então, colocaram-se os que lutavam pelo ensino religioso obrigatório. Então, é a mesma questão que tinha o ensino religioso e essa proposta do ensino do manifesto da educação. Percebam que também tem essa questão da laicidade, né, do Estado laico, que é sem religião, para o Estado com religião, no âmbito da educação. Então, os dois grupos tentaram levar suas posições aos constituintes de 1933. Então, através dessa Associação Brasileira da Educação, que daí parece que junta todo mundo, né, os signatários do manifesto conseguiram introduzir na Constituição de 1934, que daí ainda não entramos no Estado Novo, né, alguns dos princípios que vinham defendendo. Então, por isso que a Constituição de 1934, ela é muito importante, porque ela consegue colocar a questão da obrigatoriedade até de uma questão de financiamento da educação. Então, é muito citado, digamos assim, a Constituição de 1934. Então, o secretário da Educação do Distrito Federal, né, no período de 32 até 35, o educador que foi o Anísio Teixeira, né, que eu estou mostrando para vocês, introduziu várias reformas no sistema educacional, chegando a criar a Universidade do Distrito Federal, em São Paulo. Sobre a inspiração dos mesmos princípios, foram criados em 1934 a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a Universidade de São Paulo. Em outros estados também, como Rio de Janeiro e Pernambuco, foram introduzidas mudanças, né, inspiradas nos princípios do manifesto. Então, na verdade, o manifesto, ele veio
trazer uma nova perspectiva, né? Depois a gente vai ver daqui a pouquinho o Estado Novo, o que que acontece. Mas era um movimento mais revolucionário, que unia todos os âmbitos, que tentava introduzir uma sistematização de ensino, por isso que é falado sobre ele até hoje, e é por isso que eu trouxe para vocês aqui nos slides a figura, né, do Anísio Teixeira e do Lourenço Filho. Então, na verdade, eu queria que vocês tivessem pelo menos a questão do manifesto marcado, assim, que vocês entendessem, tanto por essa pequena fala que eu estou fazendo hoje, né, para poder complementar o que vocês já viram lá nos 2 vídeos. Então, quem não viu os 2 vídeos, dá uma olhadinha lá de novo, dá uma olhadinha no que eu falei hoje, dá para vocês utilizarem no quadro anterior do Estado Novo, né, naquele nosso quadro, algumas informações sobre o manifesto. E daí agora a gente vai ver, a gente vai entrar sobre educação no Estado Novo, principalmente no seu contexto. O que que acontece no contexto da educação do Estado Novo que vai determinar tanto a educação de forma geral, assim, como eu venho falando para vocês, o contexto político, o contexto social, o contexto econômico, ele influencia na educação. A educação, ela está ligada com todos esses contextos. Então, o que que acontece? O contexto foi muito peculiar da educação no Estado Novo. Por causa do movimento, por causa da figura do governo que foi o Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas, ele vai pegar o Estado Novo, ele vai pegar uma parte anterior da Segunda República, e ele vai pegar também a questão da República Nova, porque ele vai de 1930 até 1954, então ele vai pegar uma partezinha do período anterior, agora que é o Estado Novo, e um pouco do Estado que a gente vai ver para frente, que é a República Nova. Então, veja que o Getúlio é uma figura muito importante, ela vai ficar no contexto da política, digamos assim, desse período de educação, ele vai pegar uma parte bem significativa. Como o Getúlio, ele é uma figura bem importante, eu separei para vocês também um vídeo que vai passar sobre a história do Getúlio, né? Quem foi Getúlio? Por que que ele é tão importante e como que ele ficou 15 anos no poder? Então, para isso, eu vou passar para vocês, vou compartilhar um vídeo que é bem interessante. Eu não quis passar o vídeo separado, eu quis passar o vídeo aqui junto com vocês, para poder vocês estarem assistindo e depois eu estar explicando, né, como que vai ser a proposta. Para vocês ouvirem melhor, eu vou voltar aqui só um pouquinho e vou fechar o meu áudio para vocês ouvirem bem. Vou aumentar aqui um pouco, só um minutinho, e vou fechar o meu áudio, aí vocês conseguem ouvir bem, só um pouquinho. Uma pesquisa recente perguntou aos brasileiros acerca dos seus heróis. E a figura de Getúlio Vargas apareceu muito na frente, como uma espécie de pai dos brasileiros, que era a maneira como Getúlio Vargas gostava de ser tratado. Como é que a gente pode explicar que um personagem como Getúlio Vargas seja tão mencionado e que faça parte tão fundamental do imaginário dos brasileiros? Talvez a melhor resposta esteja na ideia de que Getúlio Vargas foram muitos e que Getúlio Vargas foi um líder ambivalente, ou seja, é muito difícil enquadrá-lo de uma maneira ou de outra maneira, como o herói ou como o bandido. Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao paralelo, nós vamos ter transformação desse Brasil verde e amarelo. No primeiro período que ele governa de forma ininterrupta por 15 anos, portanto de 1930 a 1945, ele primeiro governa como chefe de um governo provisório de 30 a 34, como chefe ditador, né? De 34 a 37, ele é o presidente da República do Governo Constitucional. De 37 a 45, ele dá um autogolpe, né? É quando se cria o Estado Novo e ele atua de fato como ditador. E de 51 a 54 ele é eleito presidente e termina o seu mandato com esse suicídio que abalou a história do Brasil. Salve o estadista, idealista.
é, portanto, um personagem de muitos contrapontos. É um presidente que toma o poder por um golpe e é um presidente eleito em diferentes momentos. Vamos falar um pouco aqui dessas ambiguidades, dessas ambivalências de Getúlio Vargas. A primeira delas é que ele se constrói como um presidente populista. O que é um presidente populista? É um presidente que fala frases de muito efeito, frases curtas e que ele repete reiteradamente de maneira a agradar a população. Como ele faz isso? Por exemplo, na maneira em que ele naturaliza uma série de símbolos afro-brasileiros, digamos assim, nos termos da nossa época. Em primeiro lugar, é Getúlio Vargas que descriminaliza a capoeira. Capoeira era uma prática até então criminalizada e Getúlio Vargas não só tira a pecha de crime, como ele transforma a capoeira, transforma, com muitas aspas, num esporte nacional. É também Getúlio Vargas que vai naturalizar, no sentido de dar carteira de identidade, ao candomblé. Candomblé até então era uma prática que ora era proibida, ora era descriminalizada, e Getúlio Vargas transforma o candomblé numa religião nacional. É também Getúlio Vargas que inventa Nossa Senhora da Aparecida como a padroeira do Brasil. Ele dizia que a Nossa Senhora Aparecida é negra como todos os brasileiros. É também de Getúlio Vargas uma espécie de blague em relação à feijoada. E perguntaram então a esse Getúlio Vargas populista por que a feijoada era brasileira. E ele, que tinha resposta para tudo, disse que o branco do arroz correspondia ao branco da população brasileira, os europeus, que o negro do feijão correspondia às populações africanas, que colonizaram também, que tiveram esse papel fundamental na história do Brasil, que o amarelo da laranja correspondia aos imigrantes asiáticos, que o vermelho da pimenta correspondia aos nossos povos nativos, aos indígenas. Então perguntaram a Getúlio Vargas o que seria a couve. E ele, que, como eu disse, tinha resposta para tudo, se saiu com essa. A couve representa as nossas florestas. Enfim, esse era um estilo populista e de um presidente que também fez muito pelo Brasil. A gente não pode esquecer que as nossas leis trabalhistas foram todas criadas por Getúlio Vargas. É ele, por exemplo, que determina a jornada de trabalho. É ele também que determina aqueles que poderiam trabalhar e que proíbe crianças de trabalharem regularmente nas indústrias. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Getúlio Vargas é também aquele presidente que se uniu, que fez uma aliança com os nazistas. A gente não pode esquecer que Getúlio Vargas mandou para os campos de concentração na Alemanha Olga Benaro, uma ativista muito importante, que, enfim, foi denunciada pela polícia de Getúlio Vargas e foi enviada compulsoriamente para os campos de concentração nazistas e morre nessa circunstância. Então, respondendo finalmente a minha primeira pergunta, por que será que Getúlio Vargas aparece como um grande nome, um grande herói nacional? Quem sabe seja por conta da ambiguidade e da ambivalência de Getúlio Vargas e pelo fato de Getúlio Vargas ser sempre plural. Getúlio Vargas foram, na verdade, muitos. Então, vocês podem perceber a importância, né, do Getúlio e como ele vai atravessar 3 períodos que a gente está estudando da educação. Por isso que ela diz, são muitos Getúlios, né? Nesse período agora do Estado Novo, especificamente, é um período ditatorial, que ele dá o golpe nele mesmo, igual a moça do vídeo falou, né? Então, vou voltar aqui nos nossos slides para a gente continuar estudando. Agora a gente vai entrar no período do Estado Novo, especificamente na educação desse período, porque até agora a gente estava vendo, fazendo uma recapitulação, na verdade, do manifesto dos pioneiros da educação, né? E agora a gente vai entrar no Estado Novo. Então, já vimos o contexto, em vez de eu ficar falando, eu trouxe para vocês um vídeo,
e daí agora a gente vai ver o que aconteceu, agora sim a gente vai entrar na educação desse período, que o Vargas era tido como ditador. Então, nasce nesse período a União Nacional dos Estudantes, em 1937, lembrando assim, já que o contexto é de um contexto mais ditador, o que acontece? A população começa a se unir. Então, por isso que vocês têm que pensar que um contexto, um está ligado com o outro, né? Então, a partir do momento que emerge esse Estado mais ditatorial, vai emergir também a União Nacional dos Estudantes, que foi em 37. Na década de 40, tem algumas marcas que eu estou colocando aqui de tempo para vocês já irem utilizando, tá, gente? Então, na década de 40, vai ter uma reforma do ensino secundário, em 1942, vai ter a reforma universitária com a criação e padronização do Sistema Universitário Público Federal, vai ter a criação da Universidade do Brasil, vai ter a criação do Serviço Nacional da Indústria, o SENAI, de 1942, deixa eu descer mais um aqui. Nesse contexto educacional, a educação do primeiro governo de Vargas ficou identificada com o ministro Gustavo Capanema, que esteve à frente do Ministério da Educação por 11 anos. Então, esse ministro, que foi o Gustavo Capanema, ele trouxe muitas questões para a gente pensar sobre esse período da educação. Então, como eu vou fazer da mesma forma que eu fiz anteriormente, né? Eu pontuei alguns momentos específicos da educação, né? Dessas reformas da década de 40. Se vocês pesquisarem, vão ter mais coisa que dá para ir incluindo. E daí, agora eu vou explicar, vou falar no contexto geral, como que mais ou menos foi a educação. Então, essa ditadura getulista, ou seja, nesse Estado Novo, marcou profundas mudanças na sociedade como um todo, né? Como vocês viram lá no vídeo, passando pela política, pela cultura e também pela educação, que foi aquelas reformas que eu coloquei para vocês. De forma que a educação, e agora vem a explicação, ela tem que servir ao Estado, com a divulgação e defesa das ideias centralizadas em Vargas, por isso que é um governo ditatorial. Então, pensa que a educação, ela vai servir a quem nesse momento? Vai servir ao Estado, né? Então, o sistema educacional, neste período, foi totalmente controlador, cujos instrumentos pedagógicos, o que eles utilizavam como instrumento, eles serviam como uma ferramenta de propaganda para esse regime ditatorial. Então, a ideologia do cidadão trabalhador, ele começava desde pequenininho, lá no ensino primário, sendo disseminada a toda a população brasileira durante esse período. Então, para isso, o que foi preciso fazer, né? Foi preciso reformas educacionais, essas que eu mencionei para vocês, que era chefiado pelo Gustavo Capanema, como eu também já coloquei. Ou seja, esse Gustavo Capanema, ele direcionava essa educação para o ensino técnico e para o ensino profissionalizante. Então, teve a criação de órgãos competentes para fiscalização sobre a formação dos professores e sobre todo o material. Então, era tudo fiscalizado, por isso que o Estado, ele controlava a educação. Ele controlava para quê? Imagine que é quase como se fosse um período de ditadura, é um regime ditatorial, mas ainda não é aquela ditadura que a gente está acostumado. Eles falam que é o Estado Novo, como se o Getúlio Vargas fosse um ditador, não quero, é um período de ditadura, mas não a ditadura que a gente está acostumado lá de 1900, a gente está acostumado a falar, né, de lá de 1960, que a gente vai ver posteriormente. Então, esse Estado Novo, ele tem esse caráter ditatorial. Sendo assim, tem um espírito cívico. O que é isso? Para você servir o Estado, como se fosse uma obrigatoriedade. Dentro dessa obrigatoriedade está incluído a educação. Então, tem o patriota, né? Ele tinha que atingir as crianças, esse espírito, desde pequenininho, para ela já se envolver nessas questões de patriotismo, os jovens, os adultos, e em colaboração ao crescimento e à modernização do país. É por isso que lá no vídeo vai falar que o contexto político, ele era contraditório, porque ao mesmo tempo que ele trouxe a população para si, né, essa linguagem dele, a questão de trazer alguns movimentos
dos negros, né, a questão dele ter essa linguagem mais popular ficou conhecido como populismo, né, então estava tudo presente na educação. Era possível de se perceber nas publicações escolares, eram dirigidas naquela época, por isso que a gente percebe que era todo esse patriotismo, né, as riquezas naturais do Brasil eram ilustradas no material, no material didático, né, com destaque para o algodão, o café, as palmeiras que eram produzidos. Então, eram umas verdadeiras cartilhas, né, cívicas, que eram publicadas sempre expressando a postura nacionalista desse governo do Getúlio Vargas, com símbolos nacionais, com as cores da bandeira, da natureza brasileira, exaltava a indústria, como eu já havia falado, o progresso e principalmente o trabalho. Então, esse trabalho, ele parece como o maior fator da dignidade humana. Então, eu sou trabalhadora, é como se você é digno porque você trabalha. Esse contexto de eu sou trabalhador, sou homem de bem, né, permeava por todo esse contexto dessa educação. Então, desde que ele assumiu anteriormente ao Estado Novo, lá em 1930, o Getúlio ele já manifestava preocupação com a educação, né? Então, ele propôs várias medidas lá que são do período anterior, e daí já teve a Constituição de 34, que eu falei para vocês, né? Que é a primeira vez que a educação aparece como direito de todos, o Ministério da Educação, que foi em 1931, então foram várias coisas que foram aparecendo. Então, para o fortalecimento dessa ideologia do Estado como centralizador, o Estado acaba mudando a direção do ensino colegial, em preparar o ensino superior, por isso que tem aquela reforma lá do ensino superior, para ele se preocupar com a formação geral do cidadão, né? Então, ocorreu uma baixa em números de discentes no ensino superior e, consequentemente, uma desvalorização do docente deste nível de ensino, em termos de qualificação e remuneração, porque ele trazia mais a obrigatoriedade para o ensino primário, como é hoje, né, para o ensino primário e secundário. Então, a formatação desse Estado Novo no sistema educacional ocorreu atrás de vários decretos-leis, né, então foi sendo regulamentado o ensino primário, o ensino secundário, o ensino profissionalizante, principalmente no período de 42 até o período de 46, que é um ano depois do período do Estado Novo, né? Então, seria a reforma Capanema, que através de seus 8 decretos manteve esse dualismo, existente até esse período, né, na educação. Então, um grande desenvolvimento industrial e modernizante que era impulsionado pela educação, aliás, pela economia do país, vinha passando desde o início dessa era de Vargas, anteriormente, e demandava o maior número de mão de obra qualificada. Então, você veja como tem a ver com esse contexto com o contexto da educação. Como precisava de mão de obra qualificada, que ele estava impulsionando a industrialização, por isso que a educação aparece, por exemplo, o Senai, né, para poder impulsionar essa educação para essa industrialização. Então, teve uma profissionalização da massa trabalhadora, ele precisava que a massa fosse profissionalizada. É a mesma questão lá do período dos jesuítas, que eles precisavam que todos falassem a língua portuguesa para poder se comunicar. Então, agora, nesse período, era preciso que todas as pessoas, todas as massas, tivessem condições de ter uma profissionalização para poder trabalhar nessa indústria que ia ser iniciada. Foi um momento que teve as grandes construções de vias, né, de estradas. Então, aos estudantes das camadas sociais mais abastadas, que tinham mais condições, estava destinado o curso do primário e em seguida o curso secundário, né, em 2 ciclos, o ginásio e o colégio. E, ao final, a profissionalização, ela acontecia em qualquer curso do ensino superior. Então, quem era de uma família mais abastada ainda continuava a fazer o curso de ensino superior. E quem era das massas fazia só até o profissionalizante, porque já ia trabalhar, né? E
essa família mais abastada, ela ficava escolhendo o que ela ia querer fazer, né? Tinha essa opção de escolha, porque ela tinha acesso ao nível superior. Enquanto os estudantes das famílias mais pobres da sociedade, eles deveriam cursar o primário após conseguirem uma vaga dentre as poucas que existiam na escola pública, porque pense, tinha essa questão de 1934 ser um direito, tudo, mas não tinha tanta escola pública igual tinha hoje. Então, era muito disputado, né, para você conseguir entrar e cursar o primário. Após eles conseguirem uma vaga também dentre as muitas poucas que existiam na escola pública destinada para essa fase escolar e as posteriores, né? Então, é muito bom a gente ressaltar que fazia parte desse ensino primário até o 5º ano, né? Destinado a preparar os alunos para o exame de admissão, porque eles tinham que fazer um exame para poder ser admitido lá no ginásio, não é igual hoje em dia que vai fazendo prova e você vai passando e depois vem o ciclo. Naquele período tinha uma prova, como se fosse um vestibular, que você fazia do ensino primário para o ginásio, digamos assim, era um primário grande, como se fosse o primeiro e o segundo da educação básica, e daí você pegava e fazia uma provinha para entrar lá no ginásio, para conseguir uma vaga, né? Então, poucos os alunos, eles pertencentes à camada mais baixa, ele conseguia, ao menos, fazer o ensino superior. Então, imagine que era muito mais difícil, porque tinha, além do exame do ensino superior, ter poucas universidades, ainda tinha essa prova para ele entrar no ginásio. Então, para eles só restava o ensino secundário profissionalizante. Por isso que eles acabavam indo para esse ensino do Senai, né, do Senac. Do Senai, né? Ao término dessa etapa, né, os alunos eles poderiam cursar o ensino superior, mas na verdade eles já entravam no mundo do trabalho e acabavam não cursando o ensino superior. Então, com a Constituição de 1937, então vejam lá no Estado Novo, que começa em 37, vai ter uma nova Constituição. Ficou estabelecido que as escolas normais primárias e secundárias deveriam ter em seus currículos o ensino de trabalhos manuais. Então, você veja, mudou para a ditadura lá do Getúlio Vargas, então já mudou um pouquinho essa questão, igual hoje, né? Vejam hoje, há um ensino de filosofia, um ensino de história, ele é todo menosprezado e é colocada a questão mais prática da BNCC. Então, você veja que tem ligação entre um período e outro, né? Estou fazendo ligação lá com o período dos jesuítas, agora estou fazendo ligação com o período atual. Então, naquele período também teve esse mesmo movimento, nesse período que a gente está falando do Estado Novo, né? Foi um momento que era mais valorizado o trabalho manual do que o trabalho intelectual. Por isso que eles vão mexer lá no currículo também. Então, deixou um marco, assim, de separação dos trabalhos intelectuais, né, e dos trabalhos manuais, o que era mais favorecido e menos favorecido, respectivamente. Então, tem um quadro que eu vou fazer, além desse quadro que vocês já estão tendo, né, já estão tendo que fazer, que traz bem certinho, eu vou mandar lá no grupo um quadro que eu encontrei, que vai falar bem desse período da história da educação, desse período do Estado Novo. Então, lá em 1937, ele vai trazer um ensino pré-vocacional, profissional. Lá no ensino de 38, ele vai trazer um ensino criado pela União Nacional dos Estudantes, que eu já trouxe para vocês. Lá em 1939 vai ocorrer a criação do Serviço Nacional de Radiodifusão Educativa. Em 1940 vai ter uma criação do Departamento Nacional da Criança. Em 41, que é aquele, eu trouxe bastante no slide anterior das reformas de 40, né? Então, agora eu estou falando do anterior. Em 1941 vai ter a finalidade de atender as crianças desassistidas, como se fosse uma assistência social. Em 41 também tem a reforma Capanema, que foi decretada, né? E em 42 vai ter o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que é o SENAI, né? É existente até os dias de hoje. Em 1943 vai ser regulamentado o ensino comercial.
Em 1944, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP, né, ele aparece, o INEP é bem importante, se vocês quiserem depois pesquisar, chama Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Esse INEP, ele começou a ser divulgado com a publicação da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, então ele é um instituto que até hoje tem voz e vez, né, é bem importante. Em 1945, tem o Instituto Rio Branco, que foi criado para a preparação das carreiras de diplomatas. Então, eu vou fazer, na verdade, né, um quadro com essas informações para vocês estarem pesquisando, estarem ampliando e até estarem utilizando lá no quadro da disciplina que vocês vão fazer, da disciplina não, do quadro que vocês vão fazer para entregar. E daí, é isso, né, gente? Eu procurei trazer algumas informações que vocês podem utilizar no quadro, também trouxe algumas informações que eu queria explicar mais, por isso que eu nem fiquei fazendo muito slide, que eu queria explicar esse contexto, explicar os pioneiros da educação, para poder vocês não ficarem só preocupados com o quadro, né? Vocês também entenderem todo esse contexto, igual a gente fez lá no período dos jesuítas, né? Por quê? Porque esse segundo semestre, ele acaba passando mais rápido, teve as férias que trouxeram as férias mais para cá, e a gente ficou voltando muito nos assuntos lá no começo, então, para a gente não ir muito rápido sem vocês entenderem, ou só ficar querendo colocar as informações no quadro, por isso que eu resolvi trazer mais explicação, mandei aquele vídeo, os 2 vídeos curtinhos da semana passada, a semana que vem, deixa eu só confirmar aqui se a gente vai ter aula, porque daí na semana que vem, se a gente já tiver uma aula, eu já vou voltar a explicar, quero saber se vocês têm alguma dificuldade de entender. A aula de história no próximo dia 12, que é na próxima semana mesmo. Então, é para vocês estarem entendendo mesmo esse contexto, irem se preocupando com o quadro, que é uma atividade avaliativa para ir preenchendo, mas também se preocuparem em aprendendo o conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa eu interromper o compartilhamento. Resolvi fazer assim, como se fosse um encontro nosso, né, por conta do meu programa, que ele não está funcionando tão bem. Eu queria que vocês ouvissem essa explicação e espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima, deixa eu interromper aqui a gravação. Tchau, tchau.